assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Louvado seja Deus, pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Ó Senhor bendito, se chegamos aqui nesta noite com a nossa vista embaçada e anevoada, que agora a tua santa palavra venha agir como um colírio para os nossos olhos, trazendo clareza de visão, como também de pensamento e firmeza de convicção acerca do que aprenderemos nesta noite. Ó Senhor, que nós também fiquemos impressionados, não com a fala de um homem, mas com a grandeza e a profundidade da tua santa palavra. Faz-me tão somente um fiel instrumento em tuas mãos para comunicar a sagrada Escritura para o teu povo. E a partir de então, faz de nós fiéis instrumentos teus neste mundo, para avançar com a tua palavra, mundo afora, para a salvação de todo aquele que crê no teu santo e poderoso Evangelho. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos sentar. Arthur Wellesley, também conhecido como o Duque de Wellington, foi um dos homens mais influentes da sua época e um dos maiores líderes militares e políticos da história da Grã-Bretanha. Ele ficou mais conhecido na história pela sua famosa vitória na Batalha de Waterloo contra o imperador Napoleão Bonaparte, isso em 18 de junho de 1815, na Bélgica, pelo qual ele ficou conhecido como o Duque de Ferro. Bem, certa vez conta-se que o Duque de Wellington foi visto por um sacerdote em um grande evento missionário na cidade de Londres, na Inglaterra. E quando esse sacerdote viu o Duque de Wellington, ficou surpreso com a sua presença naquele encontro missionário, ele perguntou para o Duque: meu senhor, o Duque, você crê em missões?
Então Duque respondeu com outra pergunta: quais são as suas ordens de marcha? O sacerdote respondeu: bem, é claro, a Bíblia diz: vá pelo mundo todo e pregue o Evangelho. E qual foi a resposta final do Duque de Wellington? Então, não há mais nada o que dizer. Como um bom soldado, você deve obedecer às suas ordens. Como um bom soldado, todo cristão deve obedecer às ordens do seu mestre. Bem, o livro de Atos dos Apóstolos nada mais é do que o registro de como a igreja, no poder do Espírito Santo, começou a cumprir as suas ordens de marcha, deixadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a partir do relato desta noite, nós veremos como a igreja iniciou a expansão global do Evangelho para os 4 cantos do Império Romano, a partir daquilo que ficou conhecido como a primeira viagem missionária de Barnabé e seu companheiro Saulo, saindo da sua base em Antioquia para a ilha próxima de Chipre, isso cerca do ano 45 depois de Cristo. E qual será a grande lição para nós nesta noite, a partir do relato que acabamos de ler? A lição é a seguinte: o Espírito Santo, que Jesus Cristo enviou à igreja, para que ela cumprisse com a sua missão, este Espírito é soberano sobre a missão da igreja. Oposto em outras palavras, o Espírito Santo que capacita a missão da igreja é o Espírito que é soberano sobre esta missão. E nós veremos isso em 2 partes. A primeira delas cobrindo o último versículo do capítulo 12, e avançando nos primeiros 3 versículos do capítulo 13, veremos o Espírito Santo separando e enviando alguns para cumprir esta missão. E no restante do relato, versículos 4 a 12 de Atos 13, veremos o Espírito capacitando e confirmando a missão destes 2 homens, Barnabé e Saulo. Então, o texto se divide em 2 e é assim que vamos meditar sobre ele. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo o relato versículo por versículo. Começamos com o relato de como o Espírito Santo separou e enviou estes 2 homens para iniciar a expansão global do Evangelho. Mas antes, retomando aqui a história, no finalzinho do capítulo 12, alguns devem ter reparado que nós interrompemos o capítulo 12, faltou um versículo na semana passada, e talvez você tenha se perguntado por quê. Porque ele retoma a história do final do capítulo anterior, o capítulo 11. Se você esteve aqui, ou se você conhece a história, você deve saber que no final do capítulo 11 de Atos, especificamente ali nos versículos 27 a 30, nós ouvimos falar de como o Espírito Santo, por meio de um profeta, Ágabo, ele alertou a igreja na cidade de Antioquia acerca de uma grande fome que afetaria todo o Império Romano. E a partir desta profecia, deste alerta, os cristãos em Antioquia se organizaram para juntar uma oferta e socorrer os cristãos mais carentes, mais afetados por esta fome que viria em breve na região da Judéia. E no finzinho do capítulo 11, no versículo 30, você descobre que Barnabé e Saulo, a dupla sobre a qual falaremos mais hoje, ela foi enviada pelos cristãos de Antioquia para os presbíteros em Jerusalém, a fim de entregar esta oferta. E no final do capítulo 12, nós temos a descrição do retorno deles, tendo cumprido a sua missão de socorro, tendo entregue a oferta. Eles retornaram então, fazendo a travessia de Jerusalém até Antioquia, 480 quilômetros de viagem a pé. Então, nós vemos que mal Barnabé e Saulo tinham cumprido uma missão, logo o Espírito Santo já os enviaria na sua próxima missão. Veremos isso nos primeiros 3 versículos do capítulo seguinte, o capítulo 13. Mas antes de falar sobre a missão de Barnabé e Saulo, o texto aqui nos fornece um pequeno e importante retrato desta igreja
a qual Barnabé e Saulo pertenciam e pela qual eles eram responsáveis. Nós já vimos pelo contexto histórico, quando estudamos o capítulo 11, que Antioquia era uma cidade muito importante, a terceira cidade mais importante do Império Romano na época, ficando atrás apenas de Roma, a capital, e Alexandria. Uma cidade estratégica e uma cidade riquíssima, de uma riqueza material espelhada na igreja. A igreja também era uma igreja abastada, tanto que enviou esta oferta de socorro, essa oferta generosa para os seus irmãos na Judéia. Mas aqui no capítulo 13, o texto nos informa de outra riqueza, não só a riqueza material, a riqueza financeira desta igreja, mas a sua riqueza cultural, representada pela configuração da sua liderança. O texto aqui no versículo 1 nos dá os nomes de 5 dos líderes principais desta igreja, e a julgar pelos nomes e pela descrição dessas pessoas, nós podemos ver que eles eram de diferentes cantos do império e de diferentes culturas. Nós ouvimos falar primeiro de Barnabé, que o capítulo 4 já nos disse, era um judeu de fala grega, vindo da ilha de Chipre. Em seguida ouvimos falar sobre Simeão, chamado Níger, que em latim significa algo como um homem de pele escura, ou Simeão Níger, Simeão Negro, provavelmente alguém vindo do norte da África. Alguns até o identificam com o Simão Cireneu, que talvez tenha ajudado Jesus a carregar sua cruz a caminho do Gólgota, embora não possamos dizer isso com toda firmeza aqui. Em seguida ouvimos falar de um Lúcio de Cirene, também vindo do norte da África, talvez da mesma região que o seu colega Simeão. Temos em seguida Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, aquele que ordenou a decapitação de João Batista, aquele que participou do julgamento de Jesus. Temos alguém que foi criado com este homem na corte real, sendo privilegiado na sua educação e que também se converteu a Cristo e passou a integrar a liderança desta igreja em Antioquia. E por fim nós temos Saulo, o judeu de Tarso, aquele que foi versado na lei e formado na escola de Gamaliel em Jerusalém. Ou seja, junte esses 5 homens e você tem aqui um quinteto fantástico. Quanto talento, quanta formação cultural e intelectual a serviço da igreja. Homens de diferentes cantos do império, mas todos unidos em uma só causa de avançar o evangelho, pastoreando bem a igreja em Antioquia. Mas não bastasse toda essa riqueza, ou seja, riqueza material e riqueza cultural, o texto também nos mostra que esta era uma igreja dotada de grande riqueza espiritual, pois disse dos seus líderes, logo no primeiro versículo, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Bem, nós não sabemos se esses 2 nomes, esses 2 títulos representam 2 grupos distintos, é possível. Esses termos aparecem em 1 Coríntios 12, 28 e 29, como se descrevendo 2 grupos diferentes, e se for esse o caso, então nós não sabemos dizer com exatidão desses 5 quem eram os profetas e quem eram os mestres, ou talvez esteja descrevendo o mesmo grupo, os 5 agindo como profetas e também mestres. Bem, seja qual for a interpretação exata, o fato é que esta igreja não carecia de dons espirituais. Era uma igreja dotada tanto de homens capazes de ensinar e expor fielmente a palavra de Deus, mestres, mas também de homens sensíveis à voz do Espírito, sensíveis à direção e à revelação do Espírito Santo para orientar a igreja com encorajamento, com consolo e conforto, daí o termo profetas. E ambos os dons estão expressados aqui e não significam necessariamente a mesma coisa, como veremos logo a seguir. Bem, junte estas peças e você tem aqui o retrato de uma igreja por demais invejável, não? Uma igreja cheia de recursos e riqueza financeira, de riqueza cultural e de riqueza espiritual. Pergunta: você gostaria de ser membro de uma igreja assim?
Você gostaria de ser membro da igreja em Antioquia, de ter um time como esse à frente desta igreja? Mas havia algo ainda mais invejável nesta igreja. Por quê? Nós já vimos essa igreja atuando antes na história. Como ela respondeu no capítulo 11 ao desafio financeiro e material dos seus irmãos pobres na Judéia. Como essa igreja agiu com generosidade espontânea e sacrificial, ao doar dos seus recursos para socorrer os cristãos pobres na Judéia. Mas isso parece ter acendido um fogo no coração daquela igreja, e eles queriam servir mais a Deus, queriam ser mais usados por Deus, queriam ser mais canais e instrumentos da graça de Deus. E é por isso que lemos o que lemos nos versículos 2 e 3 deste capítulo. O que aquela igreja passou a fazer depois do retorno de Barnabé e Saulo de Jerusalém? Bem, diz o texto que eles passaram a adorar a Deus e buscar a Deus em jejum e oração, provavelmente o quê? Desejosos por saber qual seria o próximo desafio, qual seria a próxima missão que eles abraçariam e poderiam abençoar. Não satisfeitos em ser canais das bênçãos de Deus uma vez, eles queriam abençoar mais a obra de Deus em outros lugares. Então diz o texto, no versículo 2, que enquanto aquela igreja adorava, e o adoravam aqui, cremos que não são apenas os 5 líderes, mas toda a igreja reunida, enquanto reunida como igreja, eles adoravam o Senhor e jejuavam, ou seja, mostrando a expectativa deles de ouvirem de Deus e de saberem como servi-lo mais naquele momento da sua história. Pois bem, disse o Espírito Santo, e muito provavelmente ele disse isso por meio de um dos profetas da congregação, não por meio da pregação da palavra. O que está dito aqui não se encontra em nenhum outro livro da Bíblia, isso não foi registrado, isso foi uma fala direta do Espírito por meio de um dos profetas da congregação. O Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Justamente Barnabé e Saulo, o pastor mais experiente daquela igreja, Barnabé, que chegou primeiro para pastorear e encorajar aqueles irmãos em Antioquia, quando a igreja estava em formação, e junto com ele Saulo, o teólogo, o mestre da palavra mais experiente daquela igreja, justamente aqueles a quem Deus tinha usado para estabelecer a sua igreja em Antioquia, eram esses que o Espírito Santo estava separando agora, para dar continuidade à missão do Evangelho. O Espírito ordenou àquela congregação que eles liberassem esses 2 homens, para quê? Para a obra que os tenho chamado, ou seja, muito provavelmente para fazer a mesma coisa que tinham feito em Antioquia, em outras cidades, encorajar outros cristãos e colaborar para o avanço do Evangelho em outros lugares do Império. Mesmo o Espírito Santo não tendo revelado aqui de imediato qual seria o próximo destino deles, e para isso eles teriam que orar e jejuar mais. Mas qual foi a resposta de Antioquia? Como aqueles irmãos responderam à ordem do Espírito Santo? Bem, como eles não responderam? Eles não fizeram oposição a Deus, não fizeram objeção, não questionaram a voz do Senhor. Foi isso mesmo? É Barnabé e Saulo? Será que não foi outro não? Será que não pode ser para daqui a pouco? Não. Tendo ouvido a voz do Espírito, em resposta às suas orações, o que eles fizeram? Versículo 3, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Os liberaram, os abençoaram na sua missão. O que esta primeira cena nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs? O que estamos aprendendo aqui nesta primeira cena? De novo, o Espírito Santo, o Espírito da missão da igreja, ele é soberano sobre esta missão. É Ele quem separa e envia quem Ele quiser, para onde Ele quiser, para fazer o que Ele quiser. Nós não definimos a agenda de Deus,
Nós não definimos a agenda da missão, é o Espírito Santo quem define a agenda da igreja e quem a cumprirá neste mundo. Assim como um barco à vela, que por melhor equipado que seja, não pode ir para lugar algum a não ser pela força dos ventos que o impelem e que o dirigem, assim também uma igreja, por melhor suprida e capacitada que seja, nada pode fazer a não ser que o Espírito Santo sopre sobre as suas velas e lhe mostre o caminho e a direção que ela deve seguir. E é isso que o Espírito estava fazendo aqui, soprando sobre as velas da igreja em Antioquia, mostrando-lhe a próxima missão, a próxima tarefa a ser cumprida. Mas o Espírito Santo não age independente de meios e de instrumentos neste mundo. Ele age especialmente por meio da sua igreja. Isso é importante frisar aqui. Por mais que ele estivesse separando Barnabé e Saulo para a missão, eles contavam com o apoio de toda a igreja. Não só as orações da igreja, mas as suas ofertas também. Porque quando o Espírito age, ele age por meio da igreja toda, e não só de alguns. Ele age por meio de toda a congregação. Mas a pergunta é, que tipo de igreja o Espírito Santo pode e deseja usar para avançar a causa do Evangelho neste mundo? O Espírito Santo só pode agir por meio de igrejas abastadas, ricas financeiramente? Não, se bem que ele pode usá-las, como usou Antioquia. Ele só pode usar igrejas que tenham muitos líderes e muitos talentos e uma grande riqueza cultural? Não, embora ele possa usar igrejas assim também, como usou Antioquia. O que se requer então de uma igreja para que ela possa ser usada pelo Espírito Santo para avançar a causa do Evangelho neste mundo? Que a igreja seja sensível e submissa à voz de Deus, que ela esteja atenta e desejosa por ouvir a voz do Espírito Santo, conforme expressa na adoração desta igreja, e sim nas suas orações, com jejuns inclusive, que mostram a intensidade da busca de uma igreja por Deus, da sua direção e capacitação para a missão. Como bem resumiu o pastor Derek Thomas no seu comentário sobre esta passagem de Atos, nós jamais veremos grandes avanços na causa do Evangelho antes de vermos a igreja de joelhos, em oração perante o Senhor. De forma semelhante, disse ele, antes que o Senhor inicie uma grande obra, Ele move o seu povo a orar. Então, como uma igreja precisa se preparar? Em oração. E como é que Deus age? Preparando um povo por meio da oração. E não é exatamente isso que vemos aqui em Atos 13, versículos 1 a 3? Deus preparando esta igreja em oração, a igreja se preparando em oração e jejum. E o que acontece logo em seguida? Meus irmãos, o que acontece em seguida em resposta às orações e ao jejum desta igreja é aquilo que definiria o curso de toda a história, porque em seguida viria o início da expansão global do Evangelho, tudo fruto de uma igreja que adorava, que orava e jejuava, buscando a direção do Espírito Santo. Eu pergunto, e nós como igreja local? Nós como povo da catedral? Não só nós líderes e membros, pastores e ovelhas da catedral, todos nós, porque a missão é de todos nós. Quanto temos cultivado esta sensibilidade e esta submissão à voz do Espírito Santo? Quanto temos perguntado a Deus, não só individualmente e em família, mas como igreja, quanto temos perguntado e pedido a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos como igreja, em nosso tempo, em nossa terra? Para onde o Senhor quer nos levar? Quem o Senhor quer levar? Como vamos ajudar quem o Senhor chamar?
quanto à nossa adoração congregacional, as nossas orações coletivas e os nossos jejuns expressam esse desejo, essa expectativa de ouvir de Deus. Porque, meus irmãos, há muitas coisas boas que poderíamos fazer como igreja, mas eu quero saber o que Deus quer que nós façamos como igreja, e não só aquilo que nos interessa ou nos agrada, ou nos seja mais fácil de cumprir. Nós cremos e desejamos que Deus chame quem Ele quiser entre nós para a obra que Ele tiver preparado. Mesmo que Ele chame a mim e o pastor Marcelo, quem sabe, para sairmos daqui um dia e irmos para outra cidade, plantar uma igreja, quem sabe, no sul de Minas, São Lourenço, talvez. Não que eu tenha ouvido nada do Senhor ainda, o bispo Walter não liberou, não estamos com pressa para sair. Mas quem é que dispõe os membros? Quem é que chama e separa e envia? Como chamou esse jovem, Yuri? Há vários anos. E nós temos orado por ele, investido nele e apoiado. Nós cremos que Deus o chamou e o separou e está enviando em breve para o Nordeste, de volta, para continuar a missão que Deus lhe deu. E nós vamos continuar orando por ele, e abençoando, e ofertando, e apoiando e encorajando. E se ele quiser chamar mais jovens, e se ele quiser chamar os seus filhos, se ele quiser chamar você, nós desejamos isso, nós cremos nisso, que Deus ainda faz isso hoje, pode fazer, chamar quem Ele quiser, para onde quiser, para fazer o que Ele quiser. Eu não sei quem Ele vai chamar, mas eu sei que Ele haverá de chamar todos que Ele quiser para avançar a causa do Evangelho. Estamos prontos para responder, seja indo, seja orando e apoiando os que vão, ficando, mas orando e apoiando, ou desobedecendo. Porque diante do chamado de Deus você só tem 3 opções: ou você vai, ou você fica, mas ajuda quem vai, ou você desobedece. E não há outra opção. Mas antes de tudo, estamos nos preparando como igreja, em jejum, em oração, em consagração ao Senhor da missão. Estamos buscando a Deus não só como líderes, mas como pastores e membros, a direção que Deus quiser para esta igreja local. Esta igreja não pertence a mim, não pertence ao pastor Marcelo nem ao bispo Walter. Esta igreja pertence a Jesus Cristo Senhor, e para onde Ele nos enviar, Ele vai nos capacitar pelo seu Espírito. Você crê nisso? E você está disposto a perguntar a Ele e buscar ao Senhor conosco, pedir: Senhor, mostra-nos para onde o Senhor quer nos enviar. Nós ouviremos e pela graça obedeceremos. A primeira parte do texto mostra o Espírito separando e enviando, mas na segunda parte nós vemos o Espírito agora capacitando e confirmando aqueles a quem Ele separou e chamou. Retomamos a narrativa no versículo 4 de Atos 13, e veja só aqui, logo no início dessa segunda parte, novamente este casamento entre a soberania do Espírito Santo e a instrumentalidade da igreja. Não sei se você notou isso. O versículo 3 terminou como? Com Barnabé e Saulo sendo enviados pela igreja, mas o versículo 4 começa: enviados pelo Espírito. Pergunta: quem enviou Barnabé e Saulo? Foi o Espírito Santo ou foi a igreja? Foram os dois. Foi o Espírito chamando primeiro, separando e enviando, mas por meio do apoio, do encorajamento e do sustento da igreja local, ambos trabalhando juntos, apesar do Espírito ter a primazia aqui. Então, de Antioquia, a cidade onde Barnabé e Saulo estavam, eles seguiram 25 quilômetros
até o porto mais próximo de Seleucia, na costa do mar Mediterrâneo, e navegaram numa linha reta, 100 quilômetros, de Seleucia até a ponta da ilha de Chipre, para a cidade de Salamina, diz o versículo 5, a cidade mais próspera e mais habitada da ilha de Chipre, com cerca de 100 mil habitantes, uma grande comunidade judaica, que representava um dos pontos mais importantes de convergência das rotas marítimas do mar Mediterrâneo. E a pergunta é: por que eles seguiram primeiro para Chipre? O Espírito Santo não tinha dito explicitamente que deveriam ir para Chipre, apesar de crermos que eles foram para Chipre em obediência à voz do Senhor. Algumas possibilidades. A primeira é que Barnabé era de Chipre. Atos 4,36 diz que ele era um cipriota, ele era natural de lá, provavelmente ele conhecia muitas pessoas lá, tinha contatos lá que serviriam para abrir portas para o Evangelho naquela ilha. Ou talvez, porque no capítulo 11, versículo 19, nós sabemos que já existiam discípulos de Jesus em Chipre. Eles subiram ao norte para a Fenícia, para Antioquia, mas foram também para Chipre. Havia cristãos lá. Barnabé talvez conhecesse alguns deles e quisesse ir com Saulo para encorajá-los, como encorajou os cristãos em Antioquia, a fim de que eles crescessem e avançassem com a pregação do Evangelho. Em todo caso, diz o versículo 5, que chegando em Salamina, eles proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Isso se tornará um padrão nas viagens destes homens. As sinagogas servirão como uma ponte estratégica para o avanço do Evangelho, lugares onde a Bíblia já estava sendo lida e estudada, e onde o Evangelho poderia ser primeiro pregado, a fim de que outros conhecessem Jesus, o Messias. Então, versículo 5 até o 6, nós ouvimos falar que, auxiliados por João Marcos, uma espécie de companheiro de viagem, e um aprendiz missionário até, Barnabé e Saulo percorreram a ilha toda, de uma ponta a outra, de Salamina até Pafos, a capital da ilha, numa turnê de pregação de mais de 180 quilômetros a pé. Mas antes de prosseguirmos, pergunta: qual foi a missão específica para a qual o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo? Ele os chamou para fazer o quê? O que diz o versículo 5? Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus. Ou seja, a missão do Espírito confiada a estes homens foi a da proclamação do Evangelho, o anúncio do Evangelho do Rei Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, por mais importantes e úteis que sejam outras missões que podemos e devemos abraçar como igreja local, por exemplo, participação na sociedade e na política, construção de uma cultura permeada com valores cristãos, socorro e alívio do sofrimento humano, tudo isso é importante, claro que é importante, mas todas essas coisas estão subordinadas à nossa missão principal. E qual é a nossa missão principal? Anunciar, proclamar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho do Rei Jesus Cristo. Afinal de contas, todo o nosso engajamento no mundo, toda a nossa participação na nossa sociedade, toda a nossa compaixão para com o próximo, tudo isso só estará completo se estiver subordinado, se apontar para a glória e a grandeza do nosso Rei Jesus Cristo. Isso não só afeta a motivação com a qual fazemos essas coisas, mas o alvo, o propósito para o qual fazemos. Então, se participamos e nos engajamos neste mundo, na economia, na política, na advocacia, na educação, se fazemos qualquer coisa, fazemos isso para promover a glória do Rei Jesus. Se participamos da construção de uma sociedade mais justa e ordeira, é para a glória do Rei Jesus. Se socorremos o pobre, o aflito, o nu, o enfermo, é para a glória do Rei Jesus. E as pessoas só saberão disso se nós falarmos para elas sobre a glória do Rei Jesus. Então não se contente apenas em pregar com os seus atos. Tem gente que crê e diz: pregue com os seus atos e, se necessário for, use palavras. Não.
pregue com seus atos também, mas sempre que possível, use as palavras, porque Jesus nos enviou para falar, pregar, anunciar o Evangelho. As pessoas não saberão distinguir o que nós fazemos e o que os outros fazem, se não falarmos para ela quem é o nosso Rei e a quem estamos servindo, a quem queremos glorificar. É o nosso Rei Jesus Cristo. Agora, quando fizermos, saibamos que não seremos aceitos por todos. Certamente enfrentaremos resistência e oposição, como Barnabé e Saulo na continuação desta história. Como é que a história continua? Ela não nos diz muito sobre esta turnê de pregação ao longo de Chipre, até que chegamos à capital, Pafos, e lá ouvimos sobre um relato muito importante. Quando Barnabé e Saulo chegaram em Pafos, a pregação do Evangelho, as notícias sobre o Evangelho chegaram até a autoridade romana mais importante da ilha, um tal de procônsul romano, Sérgio Paulo. Diz o texto no versículo 7 que ele era um homem culto, que estava interessado em ouvir a palavra de Deus, e isso é muito significativo porque este homem é o primeiro pagão, 100% pagão, que não tinha nenhuma conexão com Israel, nenhuma conexão com o Evangelho, nenhuma conexão com Deus das Escrituras, o primeiro pagão, totalmente pagão, interessado em ouvir a palavra de Deus. E curiosamente ele é o oficial romano mais importante daquela ilha toda. Ele queria ouvir a pregação de Barnabé e Saulo, porém, entre Sérgio Paulo e Barnabé e Saulo tinha um obstáculo. Este obstáculo se chamava Bar-Jesus, ou seu outro nome, Elimas, conforme citado aí nos versículos 6 e 8. E quem era esse tal de Bar-Jesus ou Elimas? Bem, ele era uma espécie de assessor pessoal do procônsul Sérgio Paulo. Diz o texto que ele era um judeu, ou seja, ele era de origem judaica, nascido do povo judeu, mas que era conhecido não pela sua piedade, pela sua devoção à lei de Israel, mas sim pelas suas práticas ocultas, pela sua magia, pela sua adivinhação, contrárias à lei de Deus, mas que eram muito valorizadas por autoridades romanas, que mantinham estes magos, esses adivinhadores, como consultores pessoais, que pudessem prever o futuro, resolver questões pessoais e públicas que afetassem o povo sob o governo de uma determinada autoridade. As autoridades romanas gostavam de manter homens como Bar-Jesus e Elimas próximos, para que eles pudessem falar, comunicar o que os deuses estavam comunicando para aquela autoridade e para os seus governados. Eis aqui a situação: temos Sérgio Paulo de um lado querendo ouvir a palavra de Deus, temos Barnabé e Saulo por outro lado querendo pregar a palavra de Deus, e temos Bar-Jesus, esse falso judeu, falso profeta, que, sabendo do interesse do seu chefe em ouvir a palavra, sabia que se ele ouvisse a pregação do Evangelho, era possível que o seu chefe se convertesse ao Evangelho, e logo logo Elimas ficaria desempregado, porque se ele se converte ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro Rei Jesus, Elimas perde o emprego. Sérgio Paulo não precisa mais de adivinhos e consultores, porque ele conheceria o único e verdadeiro Deus. Portanto, diz o texto, no versículo 8, que esse homem, intermediando o contato entre o procônsul e Barnabé e Saulo, decidiu dar uma pequena interferência, refutar o Evangelho, tentar desviar o procônsul da fé. Diz o versículo 8: Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Bem, está armado o conflito, uma espécie de grande luta UFC espiritual. Você pode imaginar aqui o duelo: de um lado Elimas, de outro Saulo, de um lado um filho do diabo, cheio de injustiça, e do outro lado um filho de Deus, cheio de justiça. Desse lado um homem cheio do Espírito Santo, e do outro lado um homem cheio de engano e de mentira. Quem vai se sair melhor nesse conflito? Quem você imagina? Bem montado o conflito, diz o versículo 9, que Saulo, também chamado Paulo, seu segundo nome romano,
que será usado pelo restante deste livro. Vou passear agora mais por contextos romanos do que judeus. Saulo, cheio do Espírito Santo. É a terceira vez que o Espírito Santo é mencionado nesse texto. O Espírito que chamou e que enviou é agora o Espírito que capacita Paulo para cumprir a missão. Saulo, ou Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo. Pregadores podem dizer isso de vez em quando, nem sempre, mas é possível ser cheio do Espírito e de vez em quando tem que dizer filho do diabo, diante das circunstâncias que Paulo enfrentou. Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E tendo confrontado Elimas, no versículo 11, nós temos algo muito significativo aqui. Paulo, que queria endireitar os caminhos de Sérgio Paulo, denuncia, confronta Elimas, que queria desviar o homem da fé. E então o que Saulo faz? O Paulo, na autoridade de Deus, versículo 11, ele anuncia um juízo. E não qualquer juízo. Qual foi o juízo que Paulo pronunciou sobre Elimas? Que ele ficasse temporariamente cego, que nem Saulo de Tarso ficou temporariamente cego quando Deus o confrontou. Assim como Paulo fora confrontado pela sua rebeldia, Deus estava confrontando este judeu e falso profeta, não julgando com cegueira definitiva, mas temporária, assim como Saulo, até que aquele homem também se arrependesse e cresce no Senhor. Mas há mais aqui, pois a palavra se cumpriu. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Sim, Elimas ficou cego no momento em que Paulo decretou a sua cegueira. Mas há duas grandes ironias aqui, e você não pode perder essas ironias. Primeiro, qual era o emprego de Elimas? Qual era a função de Elimas na corte do procônsul Sérgio Paulo? Elimas deveria ser os olhos espirituais de Sérgio Paulo. Era Elimas que deveria guiar a visão do procônsul para o seu reino. E agora, o que deveria enxergar, não enxergava, mas estava cego. Mas a segunda ironia é maior ainda, porque aquele que era judeu de origem, Elimas, e que deveria ter crido primeiro no Evangelho, ficou cego. E o que era um pagão e espiritualmente totalmente cego, o romano Sérgio Paulo, é que enxergou a luz do Evangelho primeiro. E essa inversão é o prenúncio de algo que acontecerá ao longo do restante deste livro. Os judeus que deveriam ter crido primeiro, não creram e se tornaram cegos. E os gentios, que chegaram tarde nessa história, é que enxergarão a luz de Cristo primeiro. Tudo pronunciado nesta primeira parada da viagem de Barnabé e Saulo. E tão grande foi o milagre e poderosa a pregação daqueles dois homens, que diz o versículo 12: o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Então, o que tudo isso nos mostra? O Espírito que chama e capacita para a missão é o Espírito que confirma a mensagem do Evangelho. E a pergunta é: como ele faz isso? Como o Espírito Santo confirma a pregação da igreja, confirma a mensagem do Evangelho? De duas formas: ora confrontando e confundindo os que se opõem ao Evangelho, como aconteceu com Elimas, ora convencendo e convertendo os que se abrem para o Evangelho, como Sérgio Paulo. Veja, as duas coisas são confirmação da mensagem. Não só os que creem e se abrem, mas os que descreem e fazem oposição também estão confirmando o que? O juízo de Deus, o juízo da palavra.
assim como os que se abrem para o Evangelho e se rendem, estão confirmando a salvação da palavra, a salvação do Evangelho. O mesmo Espírito que confronta um e convence o outro é o Espírito de Jesus, que tanto julga como salva, e as duas coisas confirmam o poder da mensagem do Evangelho. Seja confrontando e confundindo os que descreem do Evangelho, por crerem em outras religiões, por crerem em falsas religiões, religiões e práticas ocultas, como as praticadas por este homem, Elimas, mas também os que creem em outras religiões, que parecem não ter aspecto de religião, mas são religião, as religiões mais atraentes do nosso século, as falsas religiões seculares, do capitalismo e do consumismo, do comunismo e do socialismo, que agem como religiões na vida daqueles que creem nessas ideologias e fazem dela sua bandeira. Seja a religião materialista, individualista, capitalismo, consumismo, ou a religião materialista coletivista, comunismo e socialismo. Mas são tudo farinha do mesmo saco, porque são religiões que creem no progresso humano, na capacidade do ser humano de se enriquecer, de prosperar e de criar o melhor dos mundos sem Deus. Isso é religião do nosso século. E muitos ditos cristãos vivem como se uma dessas ideologias fosse a sua verdadeira religião e não o Evangelho. Ditos cristãos, mas que se curvam perante o mercado, o Estado, a ideologia e fazem disso a sua religião. O Evangelho confronta isso, confronta esses ídolos e diz que eles não podem conviver com o Rei e Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque haverá de se frustrar com um e adorar o outro. O Evangelho confronta e confunde os que creem nessas religiões, mas ele também convence e converte os que se abrem para a mensagem do Rei Jesus, para a mensagem daquele que veio nos salvar e nos dar nossa melhor vida, não neste mundo, mas no porvir. Não pela força do nosso progresso e da nossa razão, não pelo nosso bem-estar financeiro e material, seja individual ou coletivo, mas que veio nos salvar da condenação e do juízo eterno, pela sua graça e para o porvir. Meus irmãos, esta é a nossa missão, é de pregar este Evangelho, quer as pessoas resistam, quer as pessoas se rendam. Quer nos resistam, como Elimas resistiu a Barnabé e Saulo, quer se rendam, como Sérgio Paulo. Estas são as nossas ordens. Como bem disse o Duque de Wellington, Deus já nos deu as nossas ordens de marcha. Quais são as nossas ordens de marcha? Ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Igreja, esta é a nossa ordem. Estas são as nossas ordens. E o Espírito Santo que nos separou para esta missão é quem nos envia nesta missão, seja para perto ou para longe. O Espírito que envia é o Espírito que capacita, como capacitou Barnabé e Saulo. E o Espírito que capacita é aquele que nos dará força, coragem e poder para confrontar os falsos deuses, os falsos ídolos e as falsas religiões do nosso século, quer tenham cara de religião ou não, quer se chamem religião ou não. O Espírito nos dá força, poder e coragem para confrontar essas religiões e chamar os seus adeptos a se renderem e se converterem a Jesus Cristo Senhor. Se você já creu neste Evangelho, eu pergunto, você está pronto e preparado pelo Espírito para avançar com este Evangelho? Um amém. Glória a Deus. Um de cada vez. Mas se você ainda não creu, e como Elimas está tateando na escuridão deste mundo, sem norte, sem rumo, sem vida, sem visão,
sem esperança. Eu te pergunto, você se rende hoje a Jesus Cristo Rei? Você renuncia aos seus ídolos, aos deuses da sua vida, ao prazer, às posses, aos seus planos e projetos que não contemplam a Deus? Você se rende a Cristo Jesus? Se rende ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para ser agora uma testemunha da sua luz neste mundo de trevas? Pois saiba que a luz de Cristo já raiou na história. E um dia Jesus vai voltar, e então a sua luz resplandecerá sobre toda a terra, tão brilhante e tão escaldante quanto o sol do meio-dia. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E se pela graça de Deus você está enxergando a luz hoje, se algo como névoas e escamas estão caindo dos seus olhos, e você está enxergando a glória do nosso Rei, é porque Ele está te chamando agora para ser uma testemunha da sua luz neste mundo, pelo seu Espírito e para a glória do seu nome. Oremos. Então, Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, já tendo ouvido de Ti da Tua santa palavra, colocamos a nossa vida à Tua disposição, como indivíduos, como famílias, como igreja. Usa-nos, Senhor, separa-nos, prepara-nos, envia-nos, capacita-nos. Confirma-nos, Senhor, na missão que o Senhor deixou para nós, Teu povo nesta terra. Tendo recebido as nossas ordens do Senhor, dá-nos graças, Senhor, para sermos crescentemente obedientes e de todo o coração a esta missão. Quer saiamos da nossa terra, quer fiquemos, que sejamos obedientes e fiéis ao Teu chamado. Nos entreguemos por inteiro para o avanço da causa do Evangelho, com as nossas orações e ofertas, com o nosso testemunho, com o nosso anúncio, com a nossa proclamação. Pai, se temos sido uma igreja omissa e negligente para com esta missão, tem misericórdia de nós e perdoe-nos. E ajude-nos, Senhor, a cultivarmos esta sensibilidade e esta submissão à voz do Teu Santo Espírito, a falar não só para os líderes e pastores desta igreja, mas para cada um que o Senhor quiser levantar dentre nós, para abraçar esta missão também, a missão que é de todos nós, que é para a glória do Teu nome. Ó Senhor, e se houver aqueles hoje a quem o Senhor está chamando, despertando, curando da sua cegueira, livrando das trevas que ocupam a sua alma, que estes sejam recrutados, que estes sejam convocados nesta noite, que estes sejam chamados a adentrar as fileiras da igreja, por meio do arrependimento dos seus pecados, da fé em Cristo Jesus, pelo batismo para a remissão dos seus pecados e a admissão no corpo de Cristo, a fileira dos salvos, das testemunhas do Senhor nesta terra, que sejam acrescentados, Senhor, pela Tua graça e que sirvam a partir de hoje para o louvor da Tua glória. E que saiamos daqui, Senhor, encorajados e capacitados por Ti, para anunciarmos este Evangelho, e enfrentando a resistência que for, entregar a Ti os resultados dessa mensagem, também para o louvor do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus.